Quem quer gripe? Muito bom dia, boa tarde para você que está aqui nesse canal e, enfim, estou gripado, mas mesmo assim estou cumprindo com o meu compromisso de fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Na verdade, fazia tempo que eu não era derrubado por uma gripe igual essa. Ó, bagunçou mesmo, tá? Mas enfim, vamos para o tema do nosso vídeo. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise de alguns pares. É aquela análise semanal que eu costumo fazer, né, de tempos em tempos, para marcar pontos de suporte e de resistência, pontos de interesse e tendência em vários pares de moeda que podem representar oportunidades, possibilidades para a semana do dia 31 de março ao dia 4 de abril, tá? Então, enfim, né, vamos fazer uma análise desses ativos. Só que é o seguinte, eu vi vários pares que estão em situação de interesse, tá? E para esse vídeo não ficar tão longo, eu dividi em duas partes. Então, uma parte desse mapeamento estou fazendo hoje e a outra parte será feita amanhã, beleza? Vou trazer o vídeo para você amanhã, para não ficar tão longo e aí a gente ter uma coisa também mais organizada, tá bom? Vamos para a tela, eu te mostro isso agora. Bom, começamos a nossa análise com o par AUD-JPY. Temos uma situação conflitante aqui, tá? Na verdade, sim, tem três elementos que apontam para direções diferentes no AUD-JPY e que chamam a atenção. Primeira coisa importante, eu falei algumas semanas atrás, ele tocou recentemente neste ponto de suporte pelo gráfico diário. Conseguimos ver como aqui foi uma região de suporte, aqui suporte com falso rompimento e aqui suporte de novo no AUD-JPY. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o fato de que ele está na fase 3 do indicador Trend Cycle. Esse indicador me ajuda a entender a idade da tendência, se é uma tendência que está potencialmente velha. Tá? Então, o fato de estar na fase 3, eu dividi a tendência dentro dos meus estudos em 4 fases. Tá? E a terceira e a quarta fase, basicamente a fase de exaustão canseira, quando a tendência já está um pouco envelhecida. Então aqui já temos dois elementos que apontam para possível alta no AUD-JPY. Beleza? Ou seja, ponto de suporte mais fase 3. Mas, além disso, nós temos mais um elemento, e aqui que fica conflitante a coisa. Se a gente olhar um pouco mais de perto, vamos observar a AUD-JPY pelo gráfico diário, medindo com Fibonacci, a gente vai conseguir ver esta região, que foi uma região de suporte no passado, tá? Pelo gráfico diário, aqui suporte, e aqui resistência com 50% da Fibo. Então, estrutura de queda bateu no ponto de suporte importante do gráfico diário, mas quando ele chegou na região dos 50%, mostra pra gente começo de força vendedora. E o candle de hoje, sexta-feira, mostra pra gente um engolfo, esse candle fechando abaixo da mínima do último candle alta, tá? Então temos aqui uma situação conflitante. Por que é conflitante? Porque nós temos uma tendência predominante de queda, uma tendência que até o momento está intacta, né, do ponto de vista da análise técnica, porém que tem um probleminha, né? Tá na cara de um suporte. E aí, o que a gente faz? Aí nós temos dois caminhos, tá? Dois caminhos que nós podemos adotar. Um caminho é você priorizar um lado. Você olhar, bom, né, você vê esse conflito, veja bem, tem um suporte aqui, então o preço pode subir, né? Mas também tem essa resistência, o mercado está caindo. Então, dentro desse conflito, você priorizar e dizer, bom, eu acredito que o preço vai cair, por exemplo, né? Ou que o preço vai subir. Beleza? Então você escolhe um lado que faça mais sentido para você dentro da sua análise. A outra coisa que você pode fazer é não fazer nada, né? Tem esse conflito, você deixa passar, tá? Deixa passar. Do ponto de vista técnico, para a semana que vem, eu entendo que o AUD-JPY tem chance de fazer uma queda. Até olhando pelo gráfico de uma hora, a gente consegue ver essa linha de tendência de baixa que passa por aqui. E se ele romper essa linha, ele pode vir buscar esse ponto de suporte novamente. Por isso que o AUD-JPY está na minha lista de interessados para a semana que vem, tá bom? Próximo, AUD-NZD. Faz algum tempo que eu venho falando do AUD-NZD. No gráfico diário, está numa região de resistência, bateu, né, em uma região de resistência muito marcada aqui, tá? Então temos topo triplo, ó, resistência, resistência e resistência, beleza? Muito bem. Então fez entrada de força vendedora e agora, interessante, ele fez o rompimento dessa linha de tendência de alta por aqui, que é uma linha de tendência intermediária, podemos dizer, né, aqui nesse ponto. E ele voltou para testar. Olha só que legal. Esse ponto foi suporte e vira possível resistência. E nós medimos esse movimento com Fibonacci, vamos ver que ele bateu no 38,2. Então, AUD-NZD, topo duplo, na verdade é topo triplo, né? Vem lá de trás. Rompimento da linha de tendência de alta.
tá? Retração para 38,2 junto com um suporte anterior que pode funcionar como resistência, o que abre espaço para entender que a NZD tem chance de mais queda ao longo da semana que vem, ok? Então, atenção, compara aí com o seu plano de trading dentro de uma estrutura, uma análise do gráfico diário, tá interessante. CAD CHF, outra situação conflitante parecida com a DJPY. Qual que é o conflito? O conflito é que nós temos esta região de suporte muito bem definida, muito bem marcada aqui no gráfico diário. Conseguimos observar ponto de suporte por aqui, ó, suporte e suporte, o que nos dá a pensar que talvez o mercado faça um movimento de alta, porém, olhando mais de perto, também conseguimos observar esse movimento de queda importante que ele fez, né, fez o falso rompimento do ponto de suporte, e esta região aqui, 38,2, aqui suporte, aqui suporte, aqui suporte, aqui virou resistência e já começou a cair. Então, veja bem, novamente, temos uma tendência de queda que está batendo na cara do suporte. Qual deles vai vencer? Nós não sabemos e não temos como saber antecipadamente. Então, ou a gente escolhe um lado, dizendo, olha, eu acho que, né, o suporte vai segurar, né? Ou a gente fica de fora. Aí a escolha é sua, tá? Eu, particularmente, vejo que o CAD CHF, ao longo desta semana, até se olhar por uma perspectiva do gráfico de uma hora, teria a chance de cair talvez mais um pouquinho, depois tornar a subir para testar essa região de resistência que aparece. Vamos colocar no gráfico diário, vai ficar melhor, né? Talvez aqui uma queda até o 23 e depois ele subir novamente até o 38,2 nessa região de resistência. Próximo par, CAD JPY, temos um cenário também parecido. Veja bem, é importante você saber lidar com essas contradições. Às vezes você tem uma tendência bonita, mas aquela tendência ela está batendo em uma região, né, de resistência ou de suporte. Então, identificar primeiro essas contradições, tá, que são regiões do gráfico que pode atrapalhar o curso de uma operação, o desenvolvimento de uma operação, é importante. No caso do CAD JPY, o que nós temos? Mesma coisa, região de suporte bem marcada, bem definida no gráfico diário, olha aí, bem certinho, né? Porém, também temos uma força predominante de venda. Ó, movimento de queda bem marcado por aí no gráfico diário. E aqui a gente consegue observar região dos 50%. Olhando mais de perto, podemos ver esse ponto foi suporte, aqui resistência, 50% da Fibonacci. Inclusive, esse candle aqui de quarta-feira mostrando rejeição, deixando sombra importante para o lado de cima. O candle seguinte, esse verdinho, é um inside bar, ele fica preso, né, dentro da máxima e da mínima do candle anterior, e o candle de sexta-feira que rompe para baixo, fecha abaixo da mínima. Tá? Então isso abre espaço, eu particularmente entendo que o CAD JPY tem chance de fazer um movimento de queda, pelo menos até a região do 38,2 ao longo da semana de 31 de março a 4 de abril. Eu entendo que ele tem chance de fazer um movimento de queda, continuar a queda e depois provavelmente subir de novo. Tá? E o último par dessa primeira parte dessa análise é o CHF-JPY, que também bateu numa região de suporte importante, porém tem uma estrutura predominante de queda. Agora, vamos levantar uma lebre aqui, né? Um assunto relevante. Qual informação é a mais importante? Isso é um elemento muito importante na nossa análise, entender isso e se questionar isso. Qual informação é a mais importante? É a informação de agora, né? A informação mais recente ou a informação que foi mais relevante no passado? Como que a gente atribui peso para cada informação, para cada evento no mercado? Isso define muito o que nós priorizamos e a gente às vezes prioriza uma coisa e descarta a outra, baseado nesse julgamento que a gente faz. Tá? Por exemplo, vamos voltar para a tela, olhando aqui. Temos duas coisas, né? Temos uma região de suporte muito bem marcada no preço que segurou o preço. Ok, beleza. Já mostra possível movimento de alta. O mercado fez movimento de alta. Agora, olhando mais de perto, podemos ver essa estrutura de queda, uma retração até os 50% da Fibo, junto com a média de 200. E aqui, né, esse padrãozinho aqui mostrando para a gente possível inversão da força de alta para queda. Agora, como que eu comparo essas duas coisas? Por um lado, eu tenho esta informação, que é a informação mais recente. Por um outro lado, eu tenho esse ponto de suporte, que é de uma magnitude muito maior. Se eu for colocar numa balança, qual deles é mais importante para mim? Isso é um dos desafios
da análise discricionária, onde você faz o teu julgamento pessoal das possibilidades, das oportunidades. Esse é um desafio. O mais importante é aquilo que é mais recente ou aquilo que tem teve uma magnitude maior no passado. Se eu valorizo mais aquilo que é mais recente, então eu vou pensar em possível venda, mesmo com esse suporte por aqui. Se eu valorizo, priorizo uma visão maior, né, enfim, para ver a estrutura maior do mercado, então eu vou priorizar esse ponto de suporte e não vou pensar em venda. Você entendeu que esse é um problema importante? Ou seja, como que nós atribuímos valor para cada informação em contextos diferentes. E isso é um problema muito grande, principalmente para quem opera de forma discricionária, que você faz uma leitura do mercado e você precisa fazer essa atribuição de valor, tá? Para aquilo que você está vendo. Para quem faz uma análise ou para quem opera de forma mecânica ou de forma automática, isso já não existe, porque toda atribuição de valor está feita, está embutida dentro do seu processo de análise mecânico. Então você olha a informação é clara, bem definida, você sabe o que fazer, o que comprar, o que vender, e, cara, deu sinal, você compra, vende e ponto final. Quando você opera de forma discricionária, você pode entrar nessa discussão interna. E eu falo para você, Diógenes, tá? Se você está começando, eu recomendo muito que você opere através de sistema mecânico, porque vai te dar clareza, você vai saber o que fazer em todo momento e você vai ter mais paz de espírito, tá? Mais tranquilidade, não vai ter tanta conversa na sua cabeça e você opera mais tranquilamente. Isso tende a trazer melhores resultados. O que eu digo para você? No caso do CHFJPY, eu particularmente acredito, essa é a minha opinião, tá? Você deve aí comparar com o teu próprio plano de trading. Eu acredito que ele tem chance de fazer uma retraçãozinha, talvez, e depois cair até a região do 23,6 no gráfico diário, o que pode gerar, né, uma direção bacana ao longo da semana que vem. Amanhã nós continuaremos com a segunda parte dessa análise semanal, onde eu vou trazer mais 6 pares de moedas, uma análise completa para você, e aí, com isso, a gente fecha esse mapeamento semanal. Um forte abraço, deixe seu like nesse vídeo. Eu estou gripado, minha voz está um pouco diferente, inclusive, por causa disso. Mas eu estou aqui com o meu compromisso de fazer um vídeo por dia a respeito do mercado, tá? Então eu conto com o seu like, né? Ó, tamo junto, entendeu? Conto com o seu like, a sua inscrição nesse canal e você deixar o seu comentário também a respeito de tudo que eu tô falando, inclusive sugerir vídeos, tema de vídeo, né, para os próximos dias, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.